Dicas para o portfólio. Eu vou dar as minhas dicas baseada na minha experiência pessoal, de como eu trabalhava, tá? De como eu começava os trabalhos. Eu, particularmente, era onde eu mais aprendia, porque eu conseguia fazer um apanhado geralzão, né, de tudo que era aprendido durante o semestre, tá? Então, a gente recebia, né, a produção textual, acho que nem vocês, que é uma situação geradora de aprendizado, e ali dizia, né, as disciplinas que a gente está trabalhando nesse meio tempo, os conteúdos interdisciplinares, as competências que estão sendo avaliadas, né, e as habilidades. Enfim, tudo, né? Acho que isso é padrão das faculdades aí da rede Anhanguera. Eu estudava na Unopar, mas eu acho que são todos mais ou menos da mesma rede, né? Bom, como eu começava? Isso aqui é um texto, ao meu ver, muito extenso. Então, eu procurava imprimir toda essa situação e ir rabiscando os pontos mais importantes, tá, pessoal? Então, essas orientações são padrão, né? Não vai mudar nada. O que é o mais importante vocês se atentarem? Na situação geradora de aprendizagem, né? Onde vocês vão ter o desafio, a proposta em si. Isso que é o mais importante. Então, ali, por exemplo, eu vou usar esse caso exemplo, mas ele pode ser generalista conforme o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, destacar ali a proposta abertura de uma empresa. Suponha que você atualmente possui uma reserva financeira, quer se tornar um empresário, né, trazendo aí conceitos de empreendedorismo. Mas o que ele quer saber mesmo é a proposta de negócio. Então, para entender as necessidades de diferenciar um produto, a proposta é a abertura de uma empresa voltada para a produção de calçados sustentáveis. Tá? Então, aqui eu já consigo destacar. Eu destacaria isso aqui, que é o ponto principal, da onde eu tenho que pegar as informações, materiais recicláveis, proposta de aproveitamento, né? E as tarefas, né, pessoal? Então, tarefa. Seu primeiro passo, ele já está dando bem mastigado, ao meu ver, tudo que vocês precisam fazer, né? A tarefa 1 ali já diz. Primeiro passo, iniciar um planejamento usando um modelo de negócio, modelo Canvas. Então, com certeza, lá na minha conceituação, vou ter que conceituar ou empreendedorismo ou Canvas. Eu tenho, né, sempre procurava destacar, fazer as referências bibliográficas com o nome da disciplina, porque não tem erro, né? Em algum momento tu vai acabar referenciando a disciplina durante o teu trabalho, o teu portfólio, e não tem problema nenhum. Aqui eu tinha que fazer um modelo Canvas, que depois vocês vão ver que eu consegui aplicar. A outra tarefa, que era outra disciplina, Homem, Cultura, Sociedade. Então, fazer a referência da disciplina, né? Aqui eles dão dicas de qual livro procurar. Enfim, tá? Então, aí vocês vão rabiscando todo essa situação geradora de aprendizagem para saber os pontos principais, porque se vocês forem se atentar lá nas orientações específicas, que tem que ser assim, assim, assado, vocês vão perder muito tempo. Então, foquem em resolver o problema e ir direto para a situação geradora de aprendizagem, fazer as tarefas, que fazendo o que se pede, vocês vão conseguir atingir a pontuação. Não adianta tentar fazer uma coisa muito mirabolante, né, e não atingir o resultado. Então, a primeira dica que eu tenho é essa: rabiscar as orientações e destacar somente o que é importante. Aí eu vou abrir aqui o trabalho. Esse aqui é um modelo pronto que a universidade disponibiliza para nós. Pelo menos lá no meu primeiro semestre de faculdade, eu peguei esse modelo,
e usei ele como padrão do primeiro ao último. Só o que eu fazia? Alterava os títulos, né? No caso, isso aqui não mudava muito, mas mudava o título do trabalho, né? E as datas, enfim. Então, primeira coisa, capa simples, básico, nome de vocês aqui no meio. Aqui um título, né? Como eu tenho que juntar a parte de empreendedorismo com a parte sustentável, juntei empreendedorismo sustentável. E um subtítulo. O que é o subtítulo? O que é o objetivo final do trabalho? O que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar um planejamento para a abertura de uma empresa de calçados sustentáveis, por exemplo, né? Então, esse é o entregável, é o que o tutor que vai avaliar está esperando de vocês. A cidade, né, e o ano. Depois ele vai para uma segunda capa, onde repete o nome, o título e o subtítulo, e uma pequena explicação do que é o trabalho. Então, isso aqui eu sempre deixava padrão, trabalho apresentado à Universidade de Unopar como requisito para obtenção de média das disciplinas de. E aqui só altera para as disciplinas que vocês estão fazendo. O orientador vai ser o tutor de vocês. Quem tem tutor presencial, faz o curso semipresencial, coloca esse. E quem tem o tutor online, coloca o nome do tutor online, certo? O sumário, a gente vai deixar, vocês vão ver que nós vamos deixar para a última coisa do nosso trabalho. E a introdução também. Por incrível que pareça, vocês vão deixar a introdução para o final e depois eu vou explicar para vocês. Então, fez aquelas descrições iniciais, já vamos passar direto para a parte da bibliografia. Bom, que bibliografia vocês vão procurar? Eu, por minha livre escolha, optei por somente usar os livros das disciplinas, tá? Então, bibliografia, procurar as citações do sumário dos livros com os destaques do SGA. Então, vocês pegaram o SGA e fizeram os destaques dos itens importantes. O que eu vou fazer? Pegar os livros, até eu separei alguns livros que eu usei aqui da faculdade. Na minha época, eles entregavam os livros impressos, não sei se hoje ainda estão fazendo somente na parte digital. Mas, de qualquer forma, é mais tranquilo. E por que eu usava os livros? Porque ele já vem tudo pronto conforme eu vou precisar. Lá no sumário, ele já me dá as respostas, as possíveis respostas do que eu vou procurar. Então, por exemplo, responsabilidade social e ambiental. Eu já tinha destacado no meu livro que eu vou precisar procurar sobre desenvolvimento sustentável, sobre responsabilidade socioambiental consciente, né? E eu ia lá no livro diretamente e destacava, o livro é meu, posso riscar, né? Exatamente as frases que eu ia precisar utilizar durante a explicação do trabalho. Então, eu optei por usar o livro, por quê? Porque ele já é uma fonte segura. Daqui a pouco vocês vão procurar alguma coisa na internet e não é uma fonte segura, não consegue referenciar, ou daqui a pouco vocês querem fazer uma citação. Coloca o link lá no final, na parte das referências, e aí diretamente o professor vai ter acesso ao link, porque vocês colocam o link lá. Então ele vai direto ver se vocês não teve plágio, se não procuraram. No livro vai ser mais difícil deles fazerem esse tipo de verificação. Mas o mais importante é que é uma fonte segura. Tem a fonte dos autores, lá quem é que escreveu o livro, tem a data de publicação. Então, eu fazia isso. Pegava as orientações do SGA e procurava com os títulos principais, nos livros da disciplina que eu estou fazendo o trabalho, o tema que eu preciso para referenciar, tá? Então, vamos olhar lá. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, vocês comentem aí, ou se estiver faltando alguma explicação, vocês também comentem. Depois eu vou deixar lá no final um espaço aberto só para esclarecer as dúvidas de vocês, mas eu vou tentar ser rápido também para também não tornar a nossa live muito extensa. Vamos lá. Então, o item 2 é
a minha bibliografia. O que é a bibliografia? Né? Vamos explicar melhor. Ela é a explicação dos conceitos que tu vai usar durante o trabalho. É onde tu vai dizer, olha, é bom comer salada, né? Por exemplo, porque o fulano de tal, no livro tal, página tal, está dizendo que a salada é digestiva, não sei o quê, entendeu? Então, é uma introdução dos conceitos que vão ser trabalhados durante o desenvolvimento do trabalho. Tá? Quem não tem os livros, com certeza isso tem na biblioteca virtual lá de vocês, tá? Então vocês conseguem pegar na parte digital e vão conseguir procurar igual. Como colocamos na referência, caso seja algo do livro? Tá. Eu fazia assim, tem dois tipos de citação, tá? Até eu vou dizer para vocês assim, não se atentem tanto no tipo de citação que vocês vão usar. Se preocupem mais no utilizar essas informações. Então, por exemplo, essa citação que está com recuo, eu não vou saber dizer para vocês quanto de recuo tem aqui, porque faz muito tempo mesmo que eu não faço esse tipo de trabalho. Mas eu pegava o padrão que a própria universidade me dava e só copiava e colava e fazia no padrão deles ali, porque não tem como. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Tem um número máximo de referências? Não, depende de quantas laudas tu vai precisar usar. Eu já fiz um trabalho tão extenso que excedeu a quantidade de páginas e tive que reduzir as minhas referências, né? O nosso não tem bibliografia, apenas introdução e desenvolvimento e conclusão. Bom, então é mais fácil ainda para vocês, né? Porque não precisa esse tipo de referência. Em compensação, eu sugiro, porque fica um trabalho muito mais completo, um trabalho acadêmico, que depois vocês vão poder até usar como apresentação aí, né? Enfim, do que vocês usam. Então, aqui, nós temos uma citação direta, onde no livro Bastos e Ferreira, deixa eu ver se é esse aqui, Bastos e Ferreira, para poder mostrar para vocês. Eu acho que não é nenhum desses. Bom, enfim, isso significa que eu usei uma citação direta. Eu copiei igualzinho como estava no livro, tá? As mesmas palavras e escrevi aqui com recuo. E aqui está a referência. Bastos e Ferreira são os sobrenomes de quem escreveu o livro, no caso aqui, ó, Benedita de Fátima Del Bono. Eu vou usar somente o Del Bono, que é o último sobrenome dela, tá? 2016, que é o ano do livro, onde vocês vão ver na segunda página dos seus livros, e a página que vocês tiraram a referência, tá? Então aí vocês colocam essa informação ali. E aí antes de escrever alguma coisa ali, o que eu digo? O que nós vamos referenciar, né? Então, a fim de ampliar os conhecimentos, por exemplo, aqui eu estou explicando o que é uma pesquisa. Podemos conceituar pesquisa como? Então, a pesquisa é um procedimento organizado, racional, sistemático, Então, essas informações vocês acham no livro. Aí eu continuo, né? Agora vou falar os temas ligados ao empreendedorismo, né? Segundo Márcio e Juliano, consiste na descrição lógica do processo de criação, entrega, captura de valor para elaboração de um plano de negócio. Vocês viram que aqui no meio tem uma citação também, só que ela não é uma citação direta. Por quê? Eu peguei o que o autor escreveu e só mudei a ordem das palavras, então eu não precisei fazer o recuo. Eu só coloquei aqui essa citação e coloquei o nome do autor, aí sim eu coloco o nome completo e o ano do livro, que é o ano de citação, que seria a citação indireta, né? E aí eu sigo conceituando os outros itens, né? Desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades, Aqui, WWF 2015. Essa é uma citação do
de um site, tá? Depois lá embaixo vai ter, ó, a citação dos sites, e aí eu vou mostrar também para vocês como fazer, mas não vou pular etapas, senão vocês vão se perder. Vou tentar falar por ordem, tá? E assim eu vou conceituando. Eu procuro sempre fazer uma citação indireta, ó, e uma citação direta. Uma citação indireta e citação indireta, para ser intercalado, para não ter só citação direta e ficar uma atividade que, pô, tu não se deu nem ao trabalho de adaptar as palavras do autor, né? Então, assim, pelo menos tem essa... Tô lendo os comentários aqui. Estou perdida nessa citação. Ela é uma parte difícil, tá, pessoal? Mas é a parte mais difícil do trabalho, na minha opinião. Mas ela vai dar muito norte para vocês, para saber em que direção andar. Então, procurem fazer isso que eu falei. Peguem os livros da disciplina, tá? E procurar lá no sumário. No sumário, ele já vai dizer quais são os itens principais. E aí vocês já vão direto no que vocês precisam. Não precisa ficar procurando, lendo todo o livro para achar onde tem uma citação que vocês precisam, tá? Este recuo é de 4 centímetros à esquerda, fonte 10 Arial, espaçamento entre linhas simples e especial, nenhum alimento... Perfeito. Então, tá explicado aí, a Cláudia falou para nós como que é essa citação direta, tá? Com o recuo. E aí a gente conclui. Então, por fim, no que se refere à legislação trabalhista, citei os principais itens da minha bibliografia. Eu procurei fazer uma bibliografia de no máximo 2 páginas, tá? Mas aí vai da diferença que vocês... no caso, quantas páginas o trabalho de vocês exige, tá? Bom, próxima etapa, desenvolvimento. No desenvolvimento, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O homem, cultura e sociedade dá para fazer. Dá para fazer. Procura direto no livro. Todas as disciplinas que tiverem livro vocês podem usar. Acho que vou nos livros porque no Google Acadêmico as citações dá muito trabalho porque é vários nomes. Perfeito. Eu sempre me perdia. Eu, particularmente, não usei. Usei assim, ó, só o que não tinha nos livros para eu poder procurar fora. Senão eu tentava me atentar a usar somente o que tinha nos livros. No trabalho pode fazer tanto direta quanto indireta? Pode fazer tanto direta quanto indireta. Eu optei por fazer intercalado para não existir só um tipo, né? Então, exige um pouco mais de nós. Ao explicar empreendedorismo verde, por exemplo, os outros conceitos que podem no trabalho, preciso relacionar todas as explicações com startup sustentável ou tem que comentar sobre ela em cada uma matéria? Eu acho que pega o item principal, tá? Nesse caso, eu tentaria explicar empreendedorismo verde, tá? Falando em citação, procuraria aqui em empreendedorismo, por exemplo, na disciplina, alguma coisa que fale sobre ecossustentável ou sobre negócios sociais, alguma coisa nesse sentido, e faria uma citação sobre isso. Depois eu ia lá e ia procurar o que é uma startup. Não preciso falar o que é uma startup sustentável, só dizer o que é uma startup, porque uma coisa já vai estar relacionada com ele. O startup sustentável e o empreendedorismo verde, eles estão indiretamente ligados, então vocês não precisam fazer vários links sobre o mesmo assunto. Fala empreendedorismo, citação, né, e startup, pronto. É bem... sejam o mais diretos possíveis nesse assunto. Bom, na parte de desenvolvimento, a minha dica é um tópico para cada disciplina. E aí eu vou explicar para vocês. Vocês lembram que lá na situação geradora de aprendizado tem tarefa 1, empreendedorismo? Eu já puxei esse mesmo assunto lá direto para o meu trabalho. Então, no meu desenvolvimento, eu faço uma pequena introdução ao que vai ser trabalhado.
O mundo dos negócios está sempre em constante evolução, né? Faz uma introdução breve dizendo o que vai ser abordado e depois já começa a executar o trabalho. No caso, ele me pedia para fazer a caracterização da empresa, ramo de atividade que ia trabalhar, a proposta de negócio, e aí isso aqui eu copiei exatamente da situação geradora de aprendizagem. Então eu vou conferir ali, mas vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. A proposta do negócio tem que ter as seguintes características: utilização de materiais recicláveis, busca de clientes, e exatamente essas informações que vão ser abordadas no trabalho, eu acrescentei aqui, ó. Proposta tem que ter a seguinte característica: Então, eu fiz uma introdução usando itens, usando partes do texto que usa na situação geradora de aprendizado, que ajuda a dizer que vocês estão entendendo e estão dentro da proposta, tá? Vamos ver o que estão me perguntando aqui. Mas já tem as perguntas para nos guiarmos e montar um texto. Perfeito. Se guia sempre nas perguntas lá da situação geradora de aprendizagem. Essa parte do desenvolvimento é obrigatória? Com certeza. Essa parte é a fundamental do trabalho. É onde tu vai responder aquilo que o orientador está pedindo na situação geradora de aprendizagem. Podemos fazer o trabalho em tópicos por matérias ou em texto corrido, englobando todas as matérias. Fazer tudo num texto só vai ficar muito perdido, tá? Mas eu faço um desenvolvimento só e coloco os itens, ó. Vou mostrar para vocês. O item 3 é o desenvolvimento, que eu fiz a introdução. Agora eu coloco o item 3.1, que é sobre modelo de negócios, tá? Aonde fala em modelo de negócios? Lá na minha situação geradora de aprendizagem. Ó, conteúdos interdisciplinares. Modelo de negócio. Viram? Então, puxei esse link para poder fazer o meu modelo de negócio. Então, aqui eu reiterei algumas informações que eu citei lá na bibliografia, tá? Iremos apresentar que, segundo o autor, aí sim eu estou fazendo um link com o que eu já tinha publicado anteriormente, tá? E continuo falando. Agora eu estou falando a respeito de um Canvas, que o Canvas o que é? É um modelo de negócio, que ele é colorido, tem toda a explicação, quem fazer, como fazer, onde fazer. Quem está estudando empreendedorismo deve estar vendo isso, né? E estou explicando, primeiramente, o que é um Canvas. Depois que eu expliquei o Canvas, eu vou aplicar. Tá aqui, ó, o meu Canvas é esse. Criei um arquivo, fiz uma tabela, né? Assim dizendo, como, o que, né? Exatamente no modelo que ele estava me pedindo lá na situação geradora de aprendizado. Ó, olha aqui, ó. Empreendedorismo, modelo de negócios, tá? Figura, olha como que é o modelo Canvas. Então, assim, ó, vocês estão vendo que eu não tô fugindo da raia. Eu estou fazendo exatamente o que eles estão me pedindo. Se tu fizer exatamente o que estão pedindo, não tem como ter erro. Tu tá entregando o que foi te pedido, pronto, entendeu? Então, tô seguindo essa sequência de tópicos, tá? Importante, tá? Sempre que vocês botarem uma imagem, uma tabela, enfim, alguma atividade que não seja em texto escrito, coloca lá embaixo o título do coisa que vocês estão publicando. Por exemplo, aqui, figura 1, modelo de negócio Canvas. Porque lá em cima, eu já disse, ó, os dois blocos, expliquei o que era o Canvas, e daí eu digo, conforme veremos no modelo de negócio apresentado pela figura 1. Então, eu estou explicando, vou explicar o que vem a seguir, e vou dizer, a figura 1 é essa aqui, que eu estou apresentando para vocês.
Então, isso vocês podem utilizar. E encerrei a primeira coisa que ele me pedia. Olha lá, a tarefa 1 me pedia para planejar o desenvolvimento através de um modelo de negócio. Expliquei o que era e já botei o modelo de negócio. Acabei a primeira etapa do trabalho. Não vou enrolar mais, já vou para o item 2, que é a tarefa de Homem, Cultura e Sociedade. E lá eu vou colocar item 3.2. E aí fala sobre impactos socioambientais. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pensei que era só chegar colocando a primeira parte, que no meu caso é empreendedorismo. Fica muito... como é que eu vou dizer? Pessoal, são trabalhos acadêmicos, tá? Vocês, muitos talvez estão há muito tempo sem estudar, eu sei como é que é... né? Daqui a pouco, quando se fazia trabalhos na escola, no ensino médio, é completamente diferente de um trabalho acadêmico, né? Tanto é que tem toda essa parte de citações e vocês têm uma disciplina exclusiva de... eu não sei como é que ela chama, mas é para montar, pelo menos eu tive, ensinando a fazer uma pesquisa científica, como que isso se estrutura. Então, vocês têm que fazer um trabalho de qualidade acadêmica, não qualidade de ensino médio. Vocês têm que pensar nisso quando estiverem fazendo as atividades de vocês. Essa situação geradora a gente tira lá nas explicações que eles deixam para nós ver. Exato, isso aí é a explicação do trabalho, né? Essa tabela você criou? Sim, a tabela Canvas aqui fui eu que criei, né, no Word, tá? Mas esse título, como você tira? Esse título, como eu tiro? Aqui, você diz para fazer a edição. Acho que eu tento relacionar com o tema da situação geradora de aprendizagem, ó. No caso aqui, ele me pedia modelo de negócio, está bem destacado aqui, né? Depois ali ele falava em Homem, Cultura e Sociedade. Ó, desenvolvimento sustentável. Acho que era esse o título do trabalho, o título do texto. Impactos socioambientais. Que eu não vou ler toda essa parte agora, mas o que devemos... aqui, ó. As dúvidas. Quais impactos positivos e negativos que a empresa de calçados tem? O que devemos fazer para evitar os impactos negativos? Então, eu já falo lá sobre impactos socioambientais. É aí que eu fechei aqui, eu não estou vendo vocês mais. Agora eu voltei. Tá. Certo? Vou continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É obrigatório a figura? Depende do que está pedindo, né? Se a situação geradora de aprendizagem vocês exige que seja feito, que nem ali para mim estava exigindo que fizesse o modelo Canvas, né? Ó. Então, eu usei esse modelo, no caso aqui, lógico, tá mais junto as coisas, mas eu fiz do jeito que eles pediram, ó, laranja, verde, vermelho, azul, do mesmo jeito que eles estavam pedindo, eu peguei e montei aqui, tá? A minha parte é legislação social e trabalho, eu achei que colocava esse título só. Pode ser o nome da disciplina, né? Que vocês estão usando. No caso, realmente eu estou só usando exemplos, tá? Estou tentando dar um caminho para vocês começarem e se basearem nisso para fazer o trabalho de vocês, tá, pessoal? Vamos lá, próximo item. Então, aqui nos impactos socioambientais, ele só me fazia algumas perguntas, vocês viram ali, na situação geradora de aprendizagem, ele me perguntava lá no final, quais impactos positivos e negativos? O que podemos fazer para evitar? Isso eu respondi em forma de texto. Oxi, fechei de novo. Aqui. Isso eu respondi em forma de texto. Ó.
É possível destacar que o grande desafio e considerar um ponto negativo é a instalação da indústria saudista, na conscientização, relação da importância, como minimizar os impactos, os pontos favoráveis. Viram que eu fiz um parágrafo para cada resposta. E simples, sucinta, sem esticar demais, tá? Depois, item 3.3, gestão do projeto. Aí, vamos lá ver a nossa situação geradora de aprendizagem, o que ele pedia. Gestão de projetos, gestão do escopo. Aí ele pede para fazer um escopo do meu projeto, tá? Ah, não sei como é que fazer isso. Não se preocupem, porque ele diz exatamente como fazer. Geralmente, pessoal, se vocês atentarem bem para a situação geradora de aprendizagem, ele dá a pergunta e ele já dá a resposta de como fazer. Então, muita coisa vocês podem pegar e se basear diretamente pelo que diz a situação geradora de aprendizado. Então, eu copiei esse modelo aqui de declaração de escopo para poder fazer a tarefa, tá? No caso aqui ele pedia tarefa. A tarefa da sua equipe é a elaboração da declaração do escopo do projeto de criação da empresa de calçados sustentáveis, que é o primeiro passo do planejamento de um projeto. Então, lá, deixa eu voltar aqui, aqui embaixo. Eu explico um pouco, pego a referência, ó, segundo Pais, qual é o objetivo do escopo. Então, eu dou uma introdução do que eu vou trazer e depois eu já faço a parte. Ó, aqui já tem o meu escopo. O que é o escopo? Eco-shoes, indústria de calçados, descrição do escopo, critérios de aceitação, né? Como fazer um escopo, aí vocês vão ter que procurar, né, nos livros. Isso tudo eu tiro informação de livro também, tá, pessoal? E sempre referenciando, ó, para ter uma visualização e compreensão mais eficiente do escopo do projeto, será apresentado através da figura 2. Botei a tabela aqui, e embaixo eu já botei o título, figura 2, declaração do escopo do projeto, tá? Então, eu tô sempre, é padrão, isso para tudo que vocês forem fazer. Colocou o título conforme o nome da disciplina ou o nome da dificuldade, da atividade que vocês têm que fazer, e relacionado com a disciplina. Lembra que vocês estão fazendo uma atividade interdisciplinar, então todas as disciplinas têm que estar relacionadas, né? E faço a introdução, uma breve introdução, e já respondo aquilo que está sendo pedido na SGA, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tudo que você tinha que fazer, você tinha que tirar de algum lugar, tipo do livro ou site, não pode tirar nada da sua cabeça. Então, para referenciar, não posso tirar da minha cabeça, né? Por exemplo, para dizer o que é a gestão do projeto, eu tenho que referenciar, no caso aqui, ó, segundo Pais, não sei o quê. Por que eu botei só segundo Pais e não botei o nome completo? Porque lá em cima, lá na minha bibliografia, em algum lugar aqui eu já falei o que é a gestão de projeto, né? Ó, entendeu? Ó, Pais aqui, ó. Aqui eu tô dando a complexidade. E aqui embaixo eu tô só referenciando uma coisa que eu já tinha falado lá em cima, entendeu? Então, para explicar o que é, eu falo. Agora, essa parte aqui, sim, isso aqui eu estou fazendo da minha cabeça, que é o desenvolvimento por exemplo, descrição do escopo do produto. Isso aqui eu não estou referenciando em lugar nenhum. Eu estou desenvolvendo a atividade, tá? Quando você tira uma parte lá da situação problema, qual situação você coloca, da onde você tira? Depende do assunto, né? No caso aqui eu estou falando sobre escopo do projeto, ó. Gestão do projeto, vou falar sobre escopo do projeto. O que é um escopo? Vou lá pegar o meu livro, deixa eu ver se, ó, livro de gestão de projetos. Vou procurar aonde que fala, olha lá,
não sei se vocês vão conseguir ler, mas aqui diz, no sumário, ó, diz gestão do escopo do produto e do projeto. Página 71. Vou lá na página 71, leio só o que estão me pedindo. Ó, já deixei tudo bem destacado o que é essa referência que eu usei na bibliografia e agora eu estou só referenciando o que eu já citei anteriormente, lá na parte bibliográfica, tá? Então, você faz essas citações baseadas no livro, tá? Vamos lá. Próximo item, inovação nos modelos de gestão. Isso aí já é outra disciplina, né? Olha lá, outra disciplina. Modelos de gestão. Aí o que ele me pede? Qual a importância da inovação para uma empresa? Cite e comente. Isso aqui eu vou responder em formato de texto. Ele não me pede tabela, não me pede nada. Então, se eu olhar lá no meu trabalho, eu digo, a inovação é uma peça fundamental, né? Lógico que eu estou, de repente é isso que a menina estava me perguntando antes, isso aqui tudo eu escrevi da minha cabeça, eu criei essa estrutura textual, essas palavras, mas eu me baseei em alguma informação, né? Se a situação se a informação já está lá referenciada, não precisa referenciar tudo de novo, você só faz um link, tá? Bom, e aí aqui, como eu só respondi em formato de texto o que ele estava me pedindo, tá? Depois, a última disciplina. Vocês estão vendo, ó, item 3.5, 3.4, cada item é referente a uma disciplina, né? Aí lá, esse aqui sim, esse é mais técnico, né? No caso, o que ele me pedia lá? Vamos ver a situação geradora de aprendizado. A partir dos pressupostos acima, ele já dá os parágrafos da CLT, que tem que ser procurado, como a empresa deverá proceder para celebrar um acordo coletivo, né? Olha só, tem 4 perguntas que ele me pede aqui. 4 perguntas. E aí, se vocês olharem lá, eu respondi em formato de texto. Ah, mas Giovanni, tu colocou uma citação direta aqui. Sim, coloquei uma citação direta. Por quê? Porque é uma informação técnica, entendeu? Eu não vou poder mexer com as palavras do que diz a CLT, por exemplo. A CLT diz exatamente isso, então não tem como mudar as palavras. Então, eu respondi uma das perguntas colocando uma citação direta, com recuo, tudo certinho, né? Referência e tudo mais. E respondi cada uma das perguntas dessa... Ó, assim sendo, para afirmarmos um conhecimento técnico do assunto, é importante destacar alguns pontos. Licença maternidade. E aí, aqui eu estou explicando o que é licença maternidade. O que é o intervalo entre jornadas, né? Aqui, citações da CLT, né? E termino fazendo termino essa parte da disciplina fazendo um fechamento, né? É sempre importante, assim, ó, pensar que vocês... todo o trabalho que vocês fizerem tem que ter um início, um meio e um fim, tá? O início, no contexto geral, tá? É a bibliografia, tá? O meio é o desenvolvimento. O fim é a conclusão, é o que nós vamos puxar agora. Mas dentro do trabalho vocês vão ter outros inícios, meios e fins. Por exemplo, legislação trabalhista, tá? Aqui eu estou fazendo uma breve introdução. A minha introdução é o meu início. O meu meio, eu estou respondendo as perguntas, exatamente como eles me perguntaram no SGA. E a conclusão é um apanhado geral das respostas que eu fiz. Início, meio e fim. Né? Tem que ter isso se chama coesão ou coerência textual. Vocês estão tendo uma introdução, um meio e um fim, tá? E bom, aí puxamos para a parte da conclusão. Deixa eu ver aqui rapidamente se eu não pulei nada.
Eu montei uma apresentação para mostrar para vocês. Ó, conclusão. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa aqui. Vixe! Para escrever algo com minhas palavras, desde que seja baseado nos conhecimentos e não achismo, para completar as questões ou um parágrafo ou outro. Pode, com certeza, deve, né? Deve escrever com as suas palavras, tendo baseamento. Acho que essa é a ideia do trabalho, vocês fazerem uma coisa completa baseado nas informações que vocês têm. Inclusive, daqui a pouco vocês não acharam uma referência direta no livro, pode fazer uma referência com as videoaulas, por exemplo. Conforme vimos nas videoaulas, é importante utilizar um modelo Canvas, porque isso, exemplo, né? Mas desde que vocês não trabalhem com achismo, que vocês tenham essas referências, tá? Por que tipo em gestão de projetos no meu trabalho é para mim associar gestão de comunicação com a minha startup sustentável? Mas onde eu vou achar isso se não tem nenhum lugar que fale sobre a minha startup? Você vai ter que, específico, dificilmente você vai achar uma coisa tão específica como essa. Você vai ter que referenciar gestão de comunicação nas suas referências bibliográficas e o que é uma startup. Startup não tenho certeza se tem em gestão de projetos falando o que é, mas você procura daí, aí sim vai ter que fazer uma pesquisa no Google, né? Quando fizer pesquisa no Google, não usem Wikipédia, pessoal, pelo amor de Deus, tá? E não façam citação direta também, né? Tentem melhorar as palavras do que vocês estão usando. Para iniciar cada tópico do desenvolvimento, é necessário colocar no trabalho qual foi a proposta do professor daquela matéria. É uma introdução, né, Carol? É uma introdução, tu pode mencionar qual é a proposta. Pode mencionar o que tu precisa responder, mas aí tu meio que diz o que tu vai responder antes de responder. Aquilo que eu falei da coerência textual, início, meio e fim, tá? Tá, ok, vamos continuar. Conclusão, tá? Um parágrafo para resumir o que foi abordado na disciplina. Na conclusão, pessoal, deixa eu abrir a conclusão do meu trabalho aqui. Também trabalho com início, meio e fim. Só que a conclusão ela é mais direta. Vocês vão fazer um apanhado geral de tudo que foi trabalhado durante o desenvolvimento do trabalho. Então, vocês vão sempre começar a conclusão dizendo, com base nos estudos de mercado, com base na pesquisa, com base nas videoaulas e no livro, nas leituras, enfim, né? Sempre dizendo da onde vocês tiraram. Aí vocês fazem a referência dizendo o geral, qual era a ideia, né? Aplicando os estudos e conhecimentos obtidos durante as teleaulas, webaulas, livro da disciplina, do curso de vocês, foi possível avaliar que esse trabalho foi de extrema importância para a formação profissional, uma vez que foi possível avaliar a habilidade mercadológica deste projeto, bem como entender os impactos ambientais acerca desse negócio. Então eu fiz uma introdução do que vai ser falado, tá? No geralzão. Aí ali. Tá. Aí aqui o que eu estou fazendo? Cada parágrafo eu estou relacionando diretamente com o nome da disciplina. Então, olha lá. No âmbito do empreendedorismo, né, na disciplina de empreendedorismo, foi possível desenvolver um modelo de negócio Canvas. E aí eu estou explicando o que é que eu fiz lá no início, lá naquele... Ó, explicando o que é o Canvas, né? Voltar para a conclusão. No outro tópico, no que diz respeito a homem, cultura e sociedade, agora é um outro parágrafo falando sobre outra disciplina, tá? Lembrando que é atividade interdisciplinar, então vocês têm que relacionar todas as disciplinas para mostrar que foi válida a participação.
né? O que vocês fizeram relacionado à disciplina de Homem e Cultura? Foi possível identificar os pontos positivos e negativos da implementação. Considerando que foi estudado sobre gestão de projetos, disciplina de gestão de projetos, né? Foi avaliada as necessidades da empresa, nananana. Ao tratarmos dos assuntos voltados para modelos de gestão, isso quer dizer que de cada disciplina vocês conseguiram tirar alguma informação, algum aprendizado, e isso contribuiu para vocês de alguma forma. No contexto da legislação trabalhista, e aí vocês vão ter que concluir com a pergunta lá do início, né? No caso desse trabalho era ver se era viável instalar uma empresa ecossustentável na minha cidade. E aí eu vou ter que responder a pergunta que eu tive lá no início do trabalho. Foi possível? Aonde que eu tiro essa pergunta, pessoal? Vocês vão me perguntar. Olha lá. Olha o título do meu trabalho. Planejamento para abertura da empresa de calçados sustentáveis. Tá? Esse é o subtítulo. Então, lá no final, eu vou ter que dizer é viável ou não é viável abrir a empresa. A conclusão do trabalho tem que chegar em algum lugar. E no final, aqui eu estou dizendo foi possível concluir que a viabilidade da empresa é possível, desde que seja planejado um modelo de negócios, responsabilidade social, além de gestão de projetos. Então, na minha conclusão, eu estou relacionando todas as disciplinas novamente, né, para dizer que eu estudei sobre todos os assuntos. Tá? E a conclusão eu divido em duas etapas, a conclusão geral e as considerações finais. Nas considerações finais, a gente faz um apanhado geral, dizendo por que o trabalho foi importante para o meu aprendizado. Então, esse é o momento que a gente puxa o saco do professor, puxa o saco da instituição, dizendo como que foi bom, como que isso vai mudar, como isso mudou a minha vida. Então, todos os quesitos avaliados através da pesquisa e estudo realizado puderam influir na construção do meu conhecimento, uma vez que foram aplicadas de forma realística e cotidiana, né? Então dizer que vocês aprenderam com isso, dizer que isso foi muito bom, que vocês vão usar isso para a vida de vocês, que no mundo do trabalho as pessoas exigem muito, enfim, esse é o momento que vocês puxam o saco do professor, puxam o saco da instituição. Eles gostam disso, tá, pessoal? Então, é importante ter isso nas considerações finais, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta por enquanto. Na conclusão, eu já falo de todas as disciplinas de uma vez só ou separadas. Uma vez só. A conclusão não tem subitens, tá? Exceto as considerações finais, tá? Exceto as considerações finais. Mas a conclusão vocês escrevem tudo num item só, desde que deixe 1 ou 2 parágrafos para fazer a conclusão de cada uma das disciplinas. A da legislação você tirou do livro também. Também tem um livro de... deixa eu ver, eu acho aqui. Ó, legislação social e trabalhista, tá? Mas, para falar bem a verdade, eu busquei mais, foi na CLT mesmo, tá? Até porque o livro aqui, ele praticamente só traz citações da CLT, então eu busquei ir direto na fonte. Então, nas minhas citações ali, eu usei a CLT direto, tá? Vamos lá, dar sequência aqui. Esse subtítulo é de onde? Esse subtítulo eu inventei da minha cabeça, tá? Desde que tenha relação com o apanhado geral do trabalho. No caso, deixa eu abrir aqui a minha situação geradora de aprendizagem lá no início. Olha aqui, ó, competência. Articular. A competência sempre vai ter, ó, no trabalho que vocês fizerem. Articular os conceitos das disciplinas na realização dos passos que serão utilizados no planejamento para a abertura de uma empresa de calçados sustentáveis.
eu tenho que adaptar isso aqui para usar no subtítulo do meu trabalho, né? Então, se eu olhar lá, ó, planejamento para abertura de uma empresa de calçados sustentáveis. Da onde eu tirei esse título? Lá, ó, planejamento para abertura de empresas de calçados sustentáveis. Vocês têm que tirar a informação mais importante, tá? Sempre é bom ter... Eu sempre fazia o trabalho, enquanto eu ia redigindo as coisas, eu estava o tempo inteiro com a situação geradora de aprendizado. Por quê? Para não fugir de entregar exatamente aquilo que foi pedido, tá? Isso aí, deixa eu ver. Outra pergunta. Mas essas 15 folhas inclui todo o trabalho. Inclui todo o trabalho, foi por isso que eu não tirei nota máxima. Eu valia 3.500 pontos, eu tirei 3.400 pontos. Vou mostrar aqui para não mentir para vocês, ó. 3.400 de 3.500. Eu excedi a quantidade de laudas, de páginas. Então, mas por quê? Na minha concepção, 15 páginas é muito pouco para fazer todo o trabalho. Então, por isso que eu precisei usar um pouco mais. Ou só introdução, não. É completo. O trabalho, quando pede as páginas, é tudo. Só onde você tirou que não irá contar. Que no fim você vai ter que colocar todos. Isso, tá. É isso aí. Então vamos seguir. Deixa eu voltar aqui. Qual é a próxima etapa? Considerações finais. Já falei sobre isso. Bom, lembram que eu não falei sobre introdução? Por quê? Porque a introdução ela é feita no final. A introdução ela vai dizer que etapas que você usou para desenvolver o trabalho. Então, eu escrevi assim, ó. O trabalho é um filme inteiro, tá? É um filme completo. A introdução, ela é um trailer do trabalho, que nem um trailer de filme. Vocês vão explicar quais foram os passos. Então, começamos o trabalho referenciando os principais itens das disciplinas, tal e tal e tal, na bibliografia. Depois fizemos o desenvolvimento, aplicando um modelo Canvas, aplicando um modelo de escopo, faz um apanhado geral de tudo que vocês vão fazer, tá? Depois, e aí vocês concluem a introdução dando um spoiler do trabalho. Na introdução, no final da introdução, vocês já vão dizer se a empresa é viável ou não, né? E aí vão explicar por que com o desenvolvimento do trabalho. Vou mostrar isso para vocês. Ó, minha introdução. Faço um apanhado geral. Isso, importantíssimo. A introdução e a conclusão, ela é inteiramente escrita com as palavras de vocês. Vocês não fazem citações nem diretas e nem indiretas na introdução e na conclusão. Ela é inteiramente escrita por vocês, tá? Então, introdução. Recessão financeira, evolução constante, esse aqui, o que eu vou dizer para vocês? Eu escrevi com as minhas palavras, então depende do trabalho que vocês estão procurando. Com a representação dessa... eu fiz eu fiz aqui uma contextualização do mercado, né? O mercado em geral, até falando aqui na preocupação dos consumidores em relação ao meio ambiente, coisa e tal. E aí aqui dizendo o que vai ser feito. Ó. Com a representação dessa nova realidade, apresentamos um estudo de mercado para abertura e funcionamento da empresa EcoShoes, localizada na cidade, que atuará no ramo varejista. Então eu estou dizendo o que eu vou fazer no trabalho. Aqui eu estou falando sobre o objetivo dele, que é basear-se no estudo e nos conhecimentos obtidos durante as teleaulas e livros e não sei o que, para montar um modelo de negócio, gestão do escopo e fazer um plano de ação sugerindo melhorias,
relacionados a, e encerro falando o nome das disciplinas que vocês estão estudando, tá? E é isso aí, ó, essa introdução, fiz em uma página só, bem simples, desde que ela seja toda com as palavras de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. 15 páginas é demais. É demais, é bastante, realmente, mas depende da... É que eu sou uma pessoa que falo demais e escrevo muito mais do que eu falo. Então, eu geralmente faço trabalhos mais compridos e acabo tendo que cortar coisas, né? Mas aí vai de cada um, né? Não sei como é que vocês trabalham, mas é no máximo 15 páginas, depende do que o trabalho de vocês pede, tá? Tem que fazer conclusão final. Trabalho sem... É aquilo, ó, coesão textual. Início, meio e fim. Tem que ter conclusão, né? Será que dá para achar tudo nos livros? 90% de tudo que eu sempre precisei, eu achei nos livros. Tá? Por quê? Porque os livros são da disciplina. Eles têm... a disciplina foi construída junto com os livros. Então, eles estão diretamente ligados. Vocês vão achar nos livros. O que não achar, que é muito específico, daqui a pouco, por exemplo, em 2016, quando o livro esse foi feito, era muito mais difícil se falar em startup do tanto que se fala hoje. Então, dificilmente vocês vão achar algo de startup, porque é um conceito mais recente. Então, quando o conceito é mais recente, vocês vão ter que procurar na internet, mas vocês acham tranquilamente, tá? Até que, enfim, uma coisa que não tira de lugar, né? Tá, não entendi. Íris, acho que... Bati aqui que eu também tenho me ferrar, tem que ir para não... Não, Letícia, não fica, não chore, não ria. Dá nervoso, mas passa. É só a primeira vez é mais difícil, depois vocês vão ter sempre o modelo padrão e vocês vão só editar. Assim, ó, vou confessar uma coisa para vocês. Esse início da introdução aqui, eu sempre usei a mesma para todos os trabalhos que eu fiz, porque ele se encaixa em qualquer situação. Então vocês já vão pegar um know-how. O primeiro é o mais difícil, depois passa. Tá? Chorar agora, rir depois concluir. Eles mandaram um anexo, eu posso pegar ele e só ir completando. Pode. Não pode passar as laudas, não pode passar a quantidade de páginas. O anexo é o modelo do que eles pedem no trabalho. Eu não sei do que vocês estão falando, mas eu acredito que o anexo é para vocês se basearem, né? Dificilmente vocês vão conseguir pegar um anexo que vai se encaixar diretamente ali, até porque vai desconfigurar a formatação do trabalho de vocês. Então, a minha sugestão é que, mesmo que tenha um anexo, ele é para vocês se basearem, não para fazer em cima dele e depois colar ali, senão vocês vão acabar não conseguindo alguma coisa. Deixa eu ver o que falta aqui para a gente concluir. Já deu 1 hora de live, eu tô quase sem voz. Referências bibliográficas, tá? Aqui é onde vocês vão falar de que livros vocês tiraram as informações, tá? Então, o que eu ia fazendo? Eu pegava a parte da bibliografia, ia escrevendo, e na mesma hora eu já pegava o trabalho, ia lá no final, tentando achar aqui, ó, referências bibliográficas, e já escrevia lá direto as referências, para eu não ter que deixar para o final e me perder depois. Então, escrevi ali a bibliografia, não vou mais usar a referência, ou enfim, vou usar, já coloco embaixo aonde foi que eu tirei, tá? Então, ó, vou falar específico dessa aqui de empreendedorismo, tá? Como é que eu fiz a referência do livro? A do livro é mais fácil de fazer do que qualquer coisa, tá? Boto, primeiramente,
sobrenome do autor. Olha lá, Márcio de Cássio Juliano, tá? Então, primeiro o sobrenome e depois o nome completo. Ponto. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O nome do livro, tá? Destacado em negrito, vocês viram? Ponto. Londrina. O que é Londrina? A cidade. Ah, onde é que eu vou achar a cidade? Nessa primeira página aqui já, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu acho que tá bem difícil de ver. Mas, enfim, aqui diz Londrina, editora e distribuidora educacional S.A. Londrina, nome da cidade, editora e distribuidora educacional S.A. 2016, tá? E assim eu vou fazendo, de todos, tá? Quando tiver 2 autores, que é o caso ali da metodologia científica e da legislação trabalhista, deixa eu ver. Essa legislação trabalhista. Ó. Não. Legislação trabalhista é um só. Mas enfim, vocês vão colocar primeiro sobrenome, vírgula, nome, ponto, vírgula. Sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula daí, entre um autor e outro, tá? Para vocês não se perderem. Agora aqui, ó, quando for citar sobre site que vocês procuraram, aí vocês podem copiar o link, exatamente o link que vocês acharam, e colocar aqui, ó, www.questõesambientais.vírgula. Coloca o ponto e vírgula e do lado já escreve acessado em o dia que vocês acessaram e a hora que vocês acessaram, tá? Por quê? Talvez a pessoa que vá conferir o trabalho de vocês entre nesse site e, sei lá, não tá mais escrito a coisa que vocês botaram. Por quê? Porque vocês entraram às 4h05. Aí às 6h05 entrou alguém lá e fez alguma alteração. Então, tu te resguarda dizendo o horário que vocês entraram, viu? E aqui é a mesma coisa, ó, as fontes de onde eu citei, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Sumário. Sumário é a última das últimas coisas, tá? O que é o sumário? É onde vocês vão dizer as páginas, né? Todo trabalho tem que ter sumário, viu, pessoal? Não vão dar a louca de fazer uma coisa sem sumário. Coloca lá. O meu... Eu não estou conseguindo editar aqui, nesse documento. Mas o meu Word, se eu apertar com o botão direito, ele... aqui, ó. Não tá aparecendo, ele tá apagadinho, mas está escrito aqui, ó. Atualizar campo. Se vocês apertam com o direito no sumário que já está pronto e clica em atualizar campo, ele vai puxar sozinho os títulos que vocês botaram, ó, os itens 3.1, 3. não sei o que, e a página que eles estão. Isso eles fazem sozinho, tá? Se não fizerem, se não fizer por alguma configuração ou por não estar configurado, então, gente, aí vocês escrevam, né? Vai ter que digitar tudo isso aí à mão. E coloquem a página. A página é de onde começa o título, viu? Então, introdução está na página 3, desenvolvimento. Mesmo que o desenvolvimento estivesse lá no final da página 6, ele não deixa de estar na página 6. Então, vocês vão colocar na hora que vocês... na hora que vocês estiverem fazendo, tá? Vamos lá. Dicas finais. Dicas finais. O que eu digo? O conteúdo é mais importante que a citação e a referência. Então, pessoal, não percam a cabeça de vocês. Porque não vou conseguir fazer a edição. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Porque eu não vou conseguir fazer, porque é muito difícil fazer citação. Então, não se preocupem com isso. Se preocupem em citar. Como vocês vão citar, aí fica a critério de vocês, tá? Mas
aquela citação direta, citação indireta, né? Se preocupem com falar a respeito dos assuntos, com mencionar as disciplinas. Eu o tempo inteiro fico mencionando as disciplinas, falando a respeito delas, falando a respeito dos conteúdos principais que são abordados, retomando parte do conhecimento, né? Então foquem nisso daí, tá? Próxima dica. Gastem mais tempo para fazer a estrutura básica do texto do que tentando seguir todas as normas da ABNT. As normas da ABNT são importantes? Sim, elas são fundamentais, elas descontam pontos, sim, mas vocês precisam manter uma estrutura, se atentem a fazer os tópicos, a fazer que nem eu fiz aqui peraí que me fugiu a palavra. Os títulos, né? Ó. Façam os títulos. Ó, vou falar sobre isso agora. E falem sobre isso. Agora eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre isso, né? Início, meio e fim para todas as coisas, tá, pessoal? Se vocês fizerem isso, vocês não vão se perder e vai ficar muito, muito mais fácil de vocês fazer a construção do texto de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação. Dicas finais. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Agora eu vou abrir o espaço para as perguntas de vocês. E espero de verdade que eu tenha ajudado, tá? Eu tô no grupo ali de vocês até esses dias, uma senhora que já é formada saiu do grupo porque só estavam falando sobre dificuldade de trabalho, sobre isso, aquilo, outro. Eu, apesar de já ter me formado, eu não me importo de compartilhar conhecimento. Não só porque eu sou professor já, mas porque eu acho que a gente precisa compartilhar tudo que a gente tiver. A gente aprende muito mais ensinando do que aprendendo. Então pode ter certeza que às vezes no grupo lá eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, né? Eu quero procurar sempre fazer outras lives sobre assunto, daqui a pouco falar um pouco a respeito do mercado de trabalho de recursos humanos, né? Que agora nós estamos enfrentando bastante dificuldades, bastante mudanças com função da coronavírus, né? Eu que trabalho com departamento pessoal, todos os dias o governo lança uma medida provisória, vai contratar, vai demitir, vai suspender contrato de trabalho, né? E a gente está sempre, a gente faz parte, né, desse processo. E nós, enquanto profissionais de recursos humanos, nós precisamos estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Por quê? O bem mais precioso das empresas não é o patrimônio delas, não é o quanto elas geram de dinheiro, mas sim são as pessoas. Nenhuma empresa trabalha sem pessoas. E é por isso que cada vez mais a profissão do futuro é profissional de recursos humanos. Não só o departamento pessoal, mas o gestor de pessoas, aquele que motiva a equipe, aquele que trabalha junto, né? E então é isso. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Letícia, muito obrigada, me ajudou bastante. Já sei por onde começar. É isso aí, essa era a ideia, dar um norte, tá? Não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, porque realmente é pouco tempo, 1 hora, né, que a gente teve de live aí para explicar como fazer um trabalho todo completo, mas enfim, espero que tenha ajudado. Vamos ver o que mais aqui. Não tinha ideia de como iniciar, agora já tem uma luz. Que bom, Francivânia, que bom. Ajudou muito. Por mais pessoas assim, obrigado, pessoal. A ideia é ajudar. Quando é a próxima live, eu vou fazer um tópico agora no grupo depois, pedindo qual o assunto que vocês querem da próxima live. Eu, particularmente, gosto de falar sobre coisas mais práticas, né? Não sou acostumado a fazer lives que nem a gente fez hoje, mas eu gosto muito de dar a minha opinião a respeito de assuntos ou esclarecer temas. Daqui a pouco vocês têm alguma disciplina que está com muita dificuldade sobre um assunto específico,
estando dentro do meu conhecimento, eu posso fazer explanação geral, tá? Essa live já deu uma luz por onde começar. Perfeito, essa era a ideia. Tá, pessoal? Muito obrigado para todos que ficaram até agora na minha live. Desejo uma boa noite a todos e continuem no nosso grupo aí, tanto do WhatsApp quanto do Face, para a gente seguir sempre trazendo novidades de quando tiver a próxima live, ok? Um abraço para todos, uma boa noite, fiquem com Deus.